Olá, meus queridos, como vão vocês? Eu estou terminando um novo livro que chegou até mim para poder trabalhar em cima dele, que é um livro do Peter Brown, chamado All You Need Is Love, né? A história dos Beatles contada por eles mesmos, vamos dizer assim, né? E por quem estava ao redor, né? Esse livro é muito interessante, eu vou contar para vocês, porque é um livro feito de entrevistas. O Peter Brown, nos anos 80, ele lançou um livro chamado The Love You Make, que era recheado de fofocas sobre a vida íntima de cada Beatle e tal, né? E falava entre outras coisas, né? Mas, durante a preparação para esse livro, o Peter Brown ele tirou o ano de 1980 para poder entrevistar peça-chave na história dos Beatles. E ele não usou essas entrevistas, então ele acabou pegando esses tapes e guardou num cofre por muitos e muitos anos, né? Então ele recentemente ele abriu o cofre e decidiu escutar todos os tapes, né, de entrevistas feitas no ano de 1980. Então nós temos ali entrevistas com Paul McCartney, com George Harrison, com Ringo, mas também com outras pessoas que estavam envolvidas ao redor dos Beatles para fazer o livro The Love You Make, que lançaria depois na década de 80, né? Então nós temos entrevistas com a Patty, com a Maureen, mas também temos entrevistas com todo mundo ali que estava vivo naquele período. Alistair Taylor, né, o Ron Cass, todo o staff, Derek Taylor, todo mundo que estava envolto dos Beatles. E também algumas peças controversas aí da história dos Beatles, como o Magic Alex, né, o Alex Smardas, e também uma longa, mas meus queridos, uma longa entrevista com o Alan Klein, colocando todos os pingos nos is daquele finalzinho dos Beatles ali entre 69 e 70. Eu vou contar para vocês, não o que estava lá, quando eu sou maluco, não vou ficar contando o que estava no livro, né? Mas eu vou contar para vocês como foi essa aventura de ler e ficar sabendo como que foi o fim dos Beatles, mas de bocas diferentes, né? E opiniões completamente opostas. Meu nome é João Moura, você quer Beatles School? Vamos lá. E lembrando a vocês, quem se quiser tornar-se membro aqui da Beatles School, sempre ajuda bastante aqui para a gente continuar com o nosso trabalho bacana em cima dos Beatles aqui, trazendo informação. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu, né? Entre vários projetos que a Belas Letras deve lançar esse ano e ano que vem, numa delas veio esse livro para mim chamado All You Need Is Love, né, cara? Eu fiquei um pouco assim, a princípio eu achei, falei assim, cara, vai ser o quê? A continuação do The Love You Make, que é um livro legal, mas não é um livro assim que eu, historicamente, ou seja, né, depois de eu ter trabalhado no Tuning e agora começar os trabalhos, já li, mas começar os trabalhos no McCartney Legacy, a gente acaba ficando um pouco, como vou dizer, cuidadoso onde que a gente pega informações sobre os Beatles, né? Há trabalhos bons, há trabalhos médios e há trabalhos bem ruins na história dos Beatles em relação a livros, né? Mas o Tuning e o Legacy são um dos melhores. Então, quando eu fui trabalhar agora nesse livro do Peter Brown, uma coisa eu sabia. Bom, Peter Brown participou disso tudo. E quem é Peter Brown? Bom, caso você não saiba, meus queridos, quando o Brian Epstein decidiu ali ser o manager dos Beatles e tal, ele precisava que alguém tomasse conta das suas 3 lojas em Liverpool, da Nims, né? Então ele chama esse rapaz chamado Peter Brown para tomar conta. Ele é ali de Liverpool para poder tomar conta das coisas, né? Então o Peter Brown ele assume os pepinos que o Brian Epstein não ia mais assumir em relação à sua família, né? Então ele trabalhou, ele foi um grande amigo do Brian e quando foi necessário, o Peter Brown teve que ir para Londres, né? Todo o staff da NIMS foi para Londres. E daí, o Peter Brown, de certa forma, ele era. Os Beatles, eles tinham uma equipe de pessoas, que é aquelas pessoas que tiravam leite de pedra. Entre elas, o Mal Evans, claro, o Alistair Taylor, mas principalmente uma coisa assim que você precisasse de uma coisa um pouco mais complicada em relação à lei, em relação a impostos, em relação a. Ok, o Ringo está em Paris e ele precisa chegar em Londres agora, né, cara? Pô, como fazer, né? O Peter Brown resolvia. Tanto é que o Peter Brown resolveu. Ele estava ali em Marylebone, ali no dia, no casório ali do Paul e da Linda, né? Mas ele foi também o cara que o John Lennon ligou e falou: Peter, eu quero casar com a Yoko, arruma um jeito, né, cara? Então ele consegue lá em
em Gibraltar, na Espanha, lá para que o John e a eu casassem, né? Mas logo ali, quando no final de 1970, quando o Alan Klein já estava dentro da Apple completamente, o Peter Brown ele fez o seguinte: em vez dele esperar ser demitido, igual foram todo mundo, né? Foi o Mal Evans foi demitido, mas os Beatles chamaram de volta, né? O Neil Aspinall chegou a ser cogitado, mas foi chamado de volta, né? O Ron Cass, um montão de gente ali, mais pessoas, por exemplo, como o Alistair Taylor, foram dispensados e nenhum Beatle foi atrás para poder salvar a vida do cara. Salvar a vida, salvar o emprego, né? E algumas outras pessoas foram mais espertas e saíram antes de ser demitidas, por exemplo, o Peter Asher, né, cara? E levou o James Taylor junto com ele, né? Não é bobo nem nada, né? Mas enfim, esse livro do Peter Brown, ele abriu o seu cofre e ele tinha diversos tapes, né? O Peter Brown, ele fez uma entrevista com a Yoko Ono alguns meses após a morte do John, né? Então nós temos duas entrevistas apenas que não são no ano de 1980. Nós temos uma entrevista longa com Brian Epstein, feita em 67, um pouco antes da sua morte, e nós temos uma entrevista com a Yoko Ono ali no início de 1981. Pode parecer ser uma loucura, um livro apenas com transcrições de entrevistas, mas há um ponto. O Peter Brown foi muito inteligente. Ele pegou todas essas pessoas que estavam envoltas no fim dos Beatles, incluindo os próprios ex-Beatles, e ele fez uma coisa extremamente interessante. Ele pegou um tema, e o tema era o fim dos Beatles. A parte legal, a parte financeira, até a parte emocional. Então ele pega todas essas pessoas, todo mundo que trabalhou no staff da Apple, e pessoas como Alan Klein, Alistair Taylor, Derek Taylor, os quatro ex-Beatles e as mulheres, a Cynthia, a Maureen, a Patty, a Yoko e tudo mais. E os ex-Beatles. Tem uma entrevista com o Paul McCartney que é logo após a entrevista com o Brian Epstein, né? A entrevista do Brian Epstein ela é uma introdução, porque muito foi dito, e é um assunto recorrente durante o livro, de que os Beatles, os quatro, confiavam cegamente no Brian Epstein. E o Brian Epstein, defendido por todos, até por Alan Klein, no livro, o Brian Epstein ele é colocado no livro como um cara que tá, ele foi esperto, ele foi astuto e tal, mas ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque ele foi, talvez, na Inglaterra, o primeiro grande empresário de bandas, né? E ele, talvez, ele não estaria preparado para o tamanho que os Beatles ficaram, né? Então, é porque tem um pequeno problema que logo depois da morte dele, meus queridos, tem uma entrevista também no livro, pasmem, com o Clive Epstein, que era o irmão do Brian, e com a Queenie Epstein, que era a mãe do Brian. E eles contam ali aquela parte onde que logo após a morte do Brian, eles estavam vendo que os Beatles estavam ficando na versão deles, tá, meus queridos, um tanto quanto esquisitos, né? Eles decidiram ali, falaram assim, bom, a gente vai ter que vender a NIMS, né? Porque a NIMS ali, ela tinha uma boa parte ali dos Beatles, né? Financeiramente que eu estou falando. Então eles colocaram à venda, apesar dos quatro Beatles terem feito de tudo para poder comprar, até o Alan Klein e o Eastman. Por sinal, temos uma entrevista também com John Eastman, irmão da Linda e advogado do Paul, né? Então nós temos aí esse grande problema porque o Brian, eles descobriram depois que o Brian morreu, porque em 1967 foi renegociado o contrato dos Beatles com a EMI. Por isso que eles ficaram presos um ao outro e a Apple até 1975, né? O problema foi o seguinte, o problema é que o Brian, ao assinar aquilo tudo ali, o Brian ele tinha direito a 25% dos Beatles. Pode parecer tipo assim, mas está justo. Tá, meus queridos. Ele era 25%. Então, toda hora que ele trabalhava para os Beatles, ele tirava 25%. Tudo, qualquer coisa que os Beatles ganhassem, ele tirava 25% para ele. O que acabou acontecendo? Que o contrato foi chegando ao fim ali por volta de 67 e ele ficou meio paranoico. Tipo assim, eu vou acabar perdendo os Beatles, porque nem turnê esses meninos fazem mais, né? E tal. O problema é que o Brian Epstein, ele fez um contrato que foi assinado pelos próprios Beatles, que, como disse o próprio Ringo, né, na entrevista dele em 1980, se o Brian desse pra gente um rolo de papel higiênico e mandasse a gente assinaria e nem perguntaria o que que era. O problema é que o Brian, ele se atrelou aos Beatles pelos próximos 9 anos, né? Então ele morreu, então pelos próximos 9 anos, os Beatles estariam na mão de Clive Epstein e também de Queen Epstein, que por sinal
ali no final da década de 60, venderam. Temos entrevista também com o famoso, lógico, Dick James, né, que fez a Another Song, ele tinha 50% da Another Songs de Lennon e McCartney, né, cara? Então, ou seja, o livro é um livro difícil de ler, não, ele é um prazer, porque todo ele, apesar de eles dar uma viajada aqui e ali, o ponto central é o porquê do fim dos Beatles, né? E o Peter Brown, ele fecha o livro com a sua própria conclusão. O livro ele é delicioso. Como delicioso, principalmente no motivo de que ninguém sabia em 1980 que o John Lennon iria morrer no final daquele ano. Para você ter uma ideia, a entrevista que fora feita com Paul foi alguns dias antes. E todas as entrevistas, meus queridos, são inéditas. Ninguém nunca leu, a não ser eu. Né? Mas e agora que o lançamento da Belas Letras deve ter aí para o final desse ano, mais o início do ano que vem, porque eles têm outros projetos com Beatles também. Né? Vale lembrar que o livro do George Harrison vai ser lançado agora no meio do ano. Né? Então, o Peter Brown ele fecha o livro dando a sua conclusão. Então é muitíssimo interessante porque não há nenhum filtro de, digamos, morte de John Lennon. Por exemplo, o Paul não ficou mais soft. Oh, agora a gente perdeu o John, eu não vou sair falando pelos cotovelos. Não, eles falam. O George fala pelos cotovelos, o Ringo fala, o Paul fala, a Cynthia fala, o próprio Alan Klein fala. Aliás, todo mundo, Derek Taylor, Alistair Taylor e tal. Então ninguém ali está com, né, pisando em ovos, não. Tá todo mundo ali ainda a pau da vida e, para te dizer a verdade, meus queridos, 10 anos, de 1970 a 1980, não foram o suficiente para deixar a água passar debaixo da ponte, não. Ainda tinha processos abertos, né? Ainda tinha opiniões controversas, ainda tinha erros e, principalmente, a parte que eu achei assim, mais legal do livro, que lembrando a vocês, eu sempre fiz a propaganda gratuita do livro A Batalha pela Alma dos Beatles. Eu sempre falo que foi um livro que eu aprendi muita coisa com esse livro, né? Esse livro agora, você vai ver aquilo tudo ali, mas pela boca das pessoas, né, cara? Sem uma narrativa. Apesar da minha única crítica ao livro, é que o Peter Brown ele omite o que não está sendo dito sobre esse assunto do fim dos Beatles. Eu gostaria de ver as transcrições completas, né? Ele meio que dá uma editada para o livro ter um motivo de ser, para o livro poder ter um norte. Foi um dos livros mais prazerosos que eu li. É uma janela, é igual o Get Back. É como o Get Back é uma janela para você ver como era janeiro de 1969. Esse aqui é uma janela para você ver como que estava o mundo da Apple, todos aqueles personagens ainda vivos, né? Tirando o Brian Epstein, todos aqueles personagens, inclusive o próprio Peter Brown, né? Colocando tudo para fora numa entrevista, e geralmente a entrevista era feita na sala da casa de alguém, num café, num restaurante, no escritório do Alan Klein, no escritório do Eastman. Então, eu não vou ficar aqui dando spoiler, mas é um livro maravilhoso. Eu estou muito feliz agora que eu vou começar a trabalhar na tradução dele, né? E esperar aí, enchendo o saco da Belas Letras, que ele seja lançado o mais rápido possível, porque é um livro delicioso e ele é crucial para historiadores, para pessoas que realmente querem saber um pouco mais. Eu já fui muito criticado aqui na Beatles School, que eu vou muito a fundo nos assuntos, então um bitomaníaco mais raso, ele não consegue acompanhar meus vídeos. Me desculpe, meus queridos, eu já estou aqui há 5 anos. Se você não consegue acompanhar meus vídeos, vai assistir tudo lá para trás, né? Hoje em dia, eu já faço um vídeo, não é para o grande público. Esse grupo seleto de 54 mil pessoas aqui que me acompanha e eu já tenho meio que a impressão de que eu não preciso mais ficar explicando para vocês quem é Alan Klein, quem é Brian Epstein ou que o valha, né? Tem outros canais de Beatles aí mais rasos ou algum, vai no Wikipedia e procura. Não, meus queridos? Um grande abraço para vocês e eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Porque se eu gostei, eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Um grande abraço, se cuida aí.